por este momento glorioso e também por ver o nosso bispo, né? E nós sabemos que não é fácil, mas todos nós estamos firmes e constantes em saber que o nosso Deus está no controle de tudo, está em controle da sua igreja, está no controle de nossas vidas. E então eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas para fazer em nosso meio, para fazer na sua igreja, porque primeiramente também Ele já fez na minha e vai fazer na sua. Amém, igreja? Ainda para não perder tempo, irmãos, eu tive falando com o pastor Gerson do horário, né? Eu me preocupo muito também. Ontem nós tivemos pastor bispo, nós estávamos há algum tempo, o conselho de pastores, sente só um pouquinho, irmãos, tá? O conselho de pastores da igreja lá, de São Lourenço da Serra, em Juquitiba, estava parado. E esses dias Deus tem me levantado, irmãos, porque eu tenho visto que depois de muitos acontecimentos, a igreja tem estado muito dispersa. E alguns dias atrás, ou mais ou menos 2 semanas, bispo, Deus me deu uma mensagem chamada Poder da Unidade da Igreja. E eu levei esse estudo para a igreja nossa, e glorificado seja o nome do Senhor, a igreja foi renovada. E é isso, irmão, nós vivemos dias trabalhosos, dias difíceis, mas nós sabemos que Deus, Ele é o nosso Senhor, poderoso para fazer muito mais aquilo que pedimos ou pensarmos. E Deus ali fez um mover, e nós estivemos ali reunidos, falei com alguns pastores, e por incrível que pareça, nesse conselho de pastores veio um pastor bispo da IPUB, né? Da IPUB, o pastor Lucas Paiva, e eu peguei o contato dele, ele pegou o meu, né? Esteve conosco também, alguns pastores também da IPUB que estão ali em Barnabé e Juquitiba. Eu pude ver que o povo unicista está se multiplicando sobre a face da terra. O nosso Deus, Ele tem provido as condições necessárias para que o Brasil, não somente o Brasil, mas que todos nós saibamos que o único e verdadeiro Deus chama Jesus Cristo, o único, eterno e soberano. Mas eu louvo a Deus por isso. E nós tivemos esse conselho ali, foi glorioso, foi majestoso, e foi nos dado o tema para nós ministrarmos, e o tema deste conselho também é o poder da unidade da igreja. Então eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos também, abra comigo a palavra do Senhor, em Mateus capítulo de número 18, Evangelho segundo escreveu, evangelista, apóstolo Mateus, capítulo de número 18, louvado seja Deus. Eu vou trazer à igreja alguns versículos e vou tratar deste tema com a igreja, que é de relevância e importância, porque nós sabemos que Deus, Ele só opera, irmãos, quando o povo está unido em um só propósito. Foi assim no dia de Pentecostes, e assim será, sempre será, quando a igreja se reúne. Mateus capítulo de número 18, eu quero ler apenas 2 versículos, irmãos, acompanhe conosco. Você que está nos assistindo também através desta live, acompanhe conosco na sua casa. Você que está hospitalizado, você que está no seu ambiente de trabalho, porque não teve condições de estar conosco, lembra-se que o Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Amém? Mateus capítulo de número 18, versículo 19, versículo 20. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então um pouquinho atrás, versículo 18, que diz assim, olha: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2, 3 reunidos em meu nome, que nome é esse, igreja? Jesus. Então, que estiverem 2 ou 3
reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Amém? Pode sentar, irmão, já foi orado. Louvado seja Deus. Eu quero trazer uma mensagem de fé, mensagem de edificação, mensagem para a sua vida, irmão, de avivamento. Louvado seja Deus, porque aquele que vive a palavra de Deus, ele é sempre um homem avivado, uma mulher avivada, aquele que tem o referencial da palavra do Senhor. Ele não anda, louvado seja Deus, confundido, porque ele sabe que mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, ele sabe que o Senhor está no controle de toda a sua vida. Ele vai prover de alguma forma, porque ele nunca nos desampara. Irmãos, esse texto, ele é muito expressante para nós, porque ele, além dele falar da unidade do corpo de Cristo, ele traz uma coisa muito importante, a tática do inferno, a tática de Satanás nesses últimos séculos, pastores. Hoje nós vivemos uma perseguição não física somente, como viveu a igreja apostólica no dia dos apóstolos, mas hoje vivemos uma luta espiritual, porque em Efésios 6:10 diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas nós temos que lutar contra principados, contra a potestade, contra os dominadores deste século que agem nas reuniões espirituais do mal. Mas Jesus, ele não nos deixou desprovido, irmão Miriam. Ele nos deixou armaduras, armas espirituais, para que a igreja em unidade pudesse vencer no nome do Senhor. Amém. Então, se você está aqui nesta noite, irmão, saiba, porque a Bíblia diz que onde estiver duas ou três, aqui há uma coisa muito mais diferente do que duas ou três. Nós estamos em mais de três neste lugar. Então é um imperativo, é uma ordem de Deus, que se nós ligarmos, se nós determinarmos no Senhor, as coisas irão acontecer. Se nós estivermos aqui em concordância, o milagre, a bênção, a provisão vai acontecer. Então, por causa disso, nós estamos verificando aqui o poder que nós temos, que a igreja tem, de estar unido, firmes e constantes. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu quero trazer esta mensagem contando um pouco das coisas que eu vivi durante estes pequenos anos aqui em São Paulo. Os irmãos sabem que em 2019, em pleno início da pandemia, 2018, 2019, eu, de súbito, me acordei, dormi, e eu já acordei com o corpo todo queimando, com verdadeiras escarificações do meu corpo por um processo alérgico. Eu estive, não somente com esse processo alérgico, eu estive também com dores em todo o meu corpo. E os irmãos sabem, o pastor Gerson viu quando ele esteve em Mauá, numa conferência que foi feita naquela época, e eu estava com 99 quilos e 800, quase 100 quilos. E por incrível que pareça, o bispo acompanhou, em 20 dias eu fui para 72 quilos. E aí eu ia na ida e vindo ao hospital. Os médicos, assim, sem saber o que fazer, julgavam que eu estava com um processo alérgico. Então eles começaram a aplicar corticoides, e aplicar também medicamentos analgésicos. Eu ia para o hospital, voltava para casa, de novo, no mesmo hora eu ia para o hospital, e foi feito 7 semanas desta forma, irmãos, e a dor era insuportável. O processo alérgico era terrível, e eu não sabia o que fazer, até que eu cheguei com os médicos e falei, nós estávamos conversando com o pastor Gerson hoje, e eu cheguei com os médicos, vem cá, vocês não vão fazer o exame? Vocês só vão passar o medicamento sem saber qual a causa? Porque se fosse um processo alérgico, com todos esses medicamentos corticóides que eu tinha passado, eu já haveria de encerrar. Então, irmão Miriam, eles fizeram então
um exame, mas até hoje eu não sei que fim levou. E eu ali, aborrecido, fui para o laboratório, pedi para se colher o meu sangue, e fui fazer, fiz a primeira, eu imaginei, porque eles tinham dito, achado que era um processo alérgico, e eu fiz então a dosagem de IgE e deu normal, e fiz todas as imunoglobulinas, ou o que a gente chama de raste, para poeira, para pó, para tudo, e não deu nada. E eu pensei comigo, meu, será que isso será doenças autoimunes? E fiz o FAN, fator antinuclear. E quando eu fiz, meu irmão, a dosagem foi a seguinte, a maior dosagem que se deve existir. E também, né, todas as reações que se possa existir do FAN, deu positivo. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho doença autoimune. Só bastava saber qual tipo de doença autoimune. E eu fiz outros exames relacionados porque são 20 doenças autoimunes. Eu fiz todos de nativo, uma série de exames. E, enfim, ficou entre lúpus e, louvado seja Deus, síndrome reumática. Mas aí então, irmãos, eu conversei com a diretora de saúde, que é muito minha amiga, a Michele. E ela então me encaminhou para o Hospital das Clínicas e foram 1 ano e 6 meses de luta, de labuta, indo e vindo no hospital, fazendo biópsias disso, até o PET scan PET, um exame de ressonância com um contraste que levou 6 horas, eu fiz para tentar elucidar o problema. E segundo a determinação médica, eu estava com 3 tipos de doenças autoimunes. Além de ser o que eu imaginava, bispo, lúpus, era um lúpus disseminado no corpo todo, sistêmico. E essas doenças autoimunes são mais propícias de acontecer em mulher. E quando dá no homem, é a fase mais letal e aguda da doença. Então, constou então que eu estava com lúpus eritematoso sistêmico. E também constou que eu estava, devido ao lúpus, gerou também a síndrome reumática. A síndrome é um conjunto, né? Louvado seja Deus, de fatores que causam reumatismo. E além disso, também a síndrome de Sjögren. Essa doença autoimune, ela leva problemas das glândulas secretoras externas. Então eu tinha dificuldade para transpirar. Eu tive dificuldade para lacrimejar, eu não lacrimejava mais. Eu podia ir, qualquer cena que pudesse emocionar, eu não conseguia chorar. Lágrimas, porque eu não produzia devido a esta doença. E aí, meus irmãos, eu fui, louvado seja Deus, desanimando, preocupando. E a gente às vezes fala com os irmãos, vamos orar, mas parece que... As pessoas pensam que nós pastores somos isentos de qualquer coisa. E um belo dia eu cheguei na igreja, eu levei, o meu irmão veio para São Paulo, eu levei em Campos do Jordão, mas eu não conseguia comer, não conseguia dormir, mas eu fui para ele conhecer. E quando eu voltei, irmãos, passei mais 7 dias, meu irmão lá, e eu definando... De fato, que passou 20 dias, eu perdi todo aquele peso, pastor. Né? De 99 para 72 quilos. E eu comecei, irmão, a colocar a igreja para orar. O meu filho, que eu chamo irmão Ney, presbítero Ney hoje, que morou 4 anos comigo em casa. Ele foi para um encontro, não sei se foi de jovens em Uberlândia. E ali, o pastor, não sei qual pastor, chamou ele para que ele envolvesse... Quem tivesse algum problema, alguma coisa difícil, que fosse ali na frente e determinasse o milagre. Irmãos, por incrível que pareça, irmão Ney, ele podia pensar nele, na situação dele, ele orou pela minha vida. E ele pediu e falou, pastor Jefferson, eu quero oração pelo meu pastor. Amém, irmãos? Amém. Eu quero que a igreja ore pelo meu pastor, porque está acontecendo isso. Mas assim ainda, irmãos, a oração, a Bíblia diz que a oração da fé, ela pode em muitos seus
efeito. Chama-se o quê? Unidade. Quando a igreja, ela se une em um propósito, não importa qual seja a provisão, o milagre, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. E nós, o bispo sabe, nós morávamos, o bispo sempre ia conosco, nós morávamos em Sobrado, e abaixo era o laboratório. E eu não podia mais subir a escada, porque até de cadeira de rodas eu estava andando agora, sendo carregado. Então nós não tínhamos aqui, lá em São Lourenço, uma casa térrea que nós pudéssemos morar. Fomos para um local que o bispo sabe como era, frio, terrível, mas não tinha outro naquele momento. E ficamos ali, e ali eu recebi, irmãos, muitos irmãos, porque eu sou muito conhecido dentro de São Lourenço e outros locais ali, muitos pastores que hoje já não estão mais aqui, já dormem no Senhor. E ali a igreja de Barueri, os irmãos, a igreja ali de Mauá, da igreja do pastor Aloísio, todos desceram um dia e me fizeram uma surpresa. E eu estava tão desanimado, irmãos, que eu não queria receber ninguém. Eu não queria mais sair da cama, porque as dores eram intensas. E assim, ainda assim, os irmãos foram lá, eu os recebi, fizeram aquela oração forte. Passado uma semana, irmãos, eu não conseguia fazer mais nada. Em uma semana, pastor bispo, eu, de repente, irmãos, me acordei e estava tão bem, não tinha mais dor, não tinha mais nada. E eu comecei a pegar, não sei se os irmãos sabem o que é enxada, e carpir. E os vizinhos que estavam vendo começaram até a tirar foto. Por causa, eles sabiam a situação que eu estava passando naquela comunidade. Mas ainda não tinha a cura acontecido, irmão. E passado toda a pandemia, tomei as vacinas que foram, porque eu tenho pós-graduação em infectologia, e tomei todas as vacinas que pudessem existir, para que pudesse prevenir, né, ou imunizar o meu corpo antes, mas ainda assim eu contraí o Covid, mesmo estando vacinado, imunizado. Mas, quando eu falo mesmo, irmão, não significa que tomar a vacina, não significa que nós não vamos contrair o vírus, não, nós vamos ter a imunidade, né, o nosso corpo imune, ou seja, ativo antes da doença surgir, do vírus acontecer. E se eu não tivesse tomado a vacina, irmãos, porque são 5, louvado seja Deus, são 3 doenças autoimunes, eu não teria, abaixo de Deus, resistido a tudo isso. Mas passado, quando foi agora em 2023, final de 2023, meu bispo, para início de 2024, eu tinha que fazer uma série de exames. A cada 3 meses eu faço vários exames, inclusive eu tomo imunossupressor, para que meu corpo fique estabilizado. E eu havia tomado os imunossupressores, mas com tudo isso, no final do ano, no início de dezembro, eu contraí novamente Covid. O bispo sabe que eu trabalho na área de saúde, e às vezes a gente é obrigado, né? E é uma determinação que a gente tem diante dos homens e de Deus, né? De cuidar, de colocar a nossa vida abaixo, vamos supor, do nosso próximo. Ali a gente não tem acepção, porque nós da área de saúde, até se tiver um inimigo de outro, uma guerra, nós temos que atender. Nós não temos que fazer acepção, porque a minha própria, louvado seja Deus, profissão, ela exige, um médico, analista de laboratório, tudo exige que nós sejamos éticos. Louvado seja... Por que eu estou falando isso? Que eu quero falar sobre o poder da unidade da igreja. Eu estou indo bem, tá, para os irmãos entenderem. E quando foi agora, nesse início
no final de 2023, início de 2024, dia 16 de janeiro, eu tinha que estar no Hospital das Clínicas para que eu pudesse, louvado seja Deus, fazer novos exames e ter a consulta médica a cada 3 meses. E o médico já tinha me falado expressamente: olha, eu vou deixar você trabalhando em laboratório porque você falou que não trabalha com pessoas, você trabalha dentro do ambiente laboratorial. Mas nem sempre, irmão. Às vezes, algum tipo de punção, só eu posso fazer. E tanto de bebê, tomo punção arterial, etc. Eu que tenho que puncionar. E às vezes eu tenho que ter contato com as pessoas, ainda mais quando nós temos esses problemas que nós vimos com a relação à área de saúde. Então percebam só, e no dia 20, mais ou menos, de dezembro, dia 18, eu fui de novo, contrair o Covid-19, fui ao médico. Eu minto, pastor, foi no dia daquela conferência de escola dominical em Mauá, né? Eu fui chamado para um congresso numa igreja, lá da nossa região fui. E ali, quando eu saí de lá, eu já senti o corpo febril. Eu já senti que o meu corpo não estava bem, mas como eu tinha o compromisso de estar em Mauá, naquela conferência de escola dominical, então eu fui para ali, me trajei bem, coloquei máscara, os irmãos estavam alguns sem máscara, mas eu estava ali bem trajado. E ali ministrei, dei o estudo que devia dar, terminou o culto, oramos, foi uma grande bênção. E ali a irmã nos convidou para almoçarmos na casa dela, bispo. Você viu que eu ficava todo tempo ali isolado, preocupado, né? Nesta brincadeira, do domingo, eu já cheguei na segunda-feira em casa, 2h40 da manhã. E naquele dia eu já não dormia mais, não consegui dormir, porque eu comecei a vomitar, comecei a defecar. Os meus punhos e as minhas articulações começaram a inchar. E eu falei para Ruth, eu estou com Covid. Ela falou: não, meu filho, você exagerou na comida. Eu falei: Ruth, isso é Covid. Isso foi na segunda-feira, dormi, não fui trabalhar. Na terça-feira eu fui para a empresa e pedi para o menino que trabalha lá: faça o teste do Covid em mim. Ele nunca tinha feito a coleta. E eu segurei na mão dele para fazer, e ali fiz o PCR e deu Covid, né? Reativo para o Covid, né? Positivo para o Covid, detectado. Eu fui à unidade de saúde, do pronto atendimento, levei o exame, a médica constatou realmente de fato que era Covid, mandou eu ficar em repouso por 15 dias, e ali, passado 25 dias, nada de passar os sintomas. Voltei novamente ao hospital, com quase 28 dias depois, fiz novos exames, a médica falou: faça exame de novo lá, novamente Covid, pela segunda vez. E nessa segunda vez aí que dificultou mais, irmãos, aí que eu não conseguia mais, eu passei quase um mês sem poder nem em Itapecerica, nem no culto lá da igreja abaixo. E a minha esposa, eu falei: Ruth, eu estou com Covid. E Ruth, vamos... Não, mas você vai dormir no outro quarto. Não, eu vou dormir contigo. Então eu vou botar máscara. Pô, eu botei a máscara, irmão. Fiz direitinho. Botei a máscara, irmão. Quando eu acordei, a máscara estava no pé. Mas eu fiz a minha parte. E olhei para a Ruth, nada, também, que ela também tomou as vacinas. E a igreja orando. Quando a igreja soube que eu estava com Covid, novamente começaram a orar, buscar ao Senhor. E a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele opera muito mais além, abundantemente mais além, de tudo aquilo que pedirmos e de tudo aquilo que pensarmos. No livro de João, no capítulo 11, conta a história da ressurreição de Lázaro. Amém, irmãos? Amém. E a Bíblia diz que Jesus não estava tão distante assim, que pudesse demorar
talvez para orar para Lázaro, mas tudo que ia acontecer com Lázaro era para que se cumprisse, louvado seja Deus, aquilo que Jesus ia revelar para aquele povo e pela igreja. E a Bíblia diz que talvez para Marta e Maria, quando mandaram umas pessoas para ir até Jesus dizer: Jesus, Lázaro está enfermo, está à beira da morte, rogo-te que venha aqui orar por ele e ele vai ser curado. Era muito fácil, irmão, Jesus chegar ali, Lázaro enfermo, e Jesus puser as mãos sobre ele, ou estendesse as mãos, Lázaro com certeza seria curado. Mas ele queria operar muito mais além, abundantemente mais, muito mais de tudo aquilo que aquelas mulheres pediram e pensaram. Talvez você esteja hoje necessitando de um milagre. Talvez você entrou neste lugar necessitando. Talvez, Senhor, eu quero falar em línguas, meu irmão. Eu quero receber algo especial de ti. E eu quero te dizer, você está aqui no poder da unidade. Jesus fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos neste lugar, eu estarei buscando meu nome, eu estarei no meio de vós. Aproveite este momento, meu irmão. Nós estamos aqui em mais de 3, e o dono da glória está passando sobre a igreja. Você não está aqui simplesmente para ouvir, não. Aqui não é shopping, aqui não é loja de artigos, não. Aqui é um local de recebermos a bênção e o milagre do Senhor. Amém, igreja? E ali, irmãos, eu fiquei aborrecido porque eu contraí Covid de novo. E foi até o 14º dia, o 12º dia eu com Covid. E a minha esposa, eu falei: Ruth, eu não vou mais ao médico, porque o que mais a médica, a reumatologista e imunologista falou para eu não evitar contrair o Covid, ficar o máximo distante, porque seria muito difícil o prognóstico de tratamento. E a minha esposa sempre, pode estar chovendo canivete, seja lá o que for, a minha esposa sempre diz: vai dar certo. Vai dar certo, meu filho. Aí a minha esposa falou: vai, meu filho, vai dar tudo certo. Eu fui. Irmã Miriam, nesse dia quando eu fui, irmã, a minha consulta era 8 horas da manhã, eu saí 5:30 da manhã. Estava um acidente. Ou moral da história, eu consegui chegar no hospital das clínicas 11 horas da manhã, a minha consulta era 8. Eu cheguei com o médico de plantão lá, o médico responsável, reumatologista, e falei: doutor, eu cheguei aqui, minha pressão estava 18/12, por causa do estresse para ir até o hospital. E o médico entendeu, depois me chamou para o consultório, e eu cheguei com ele e disse: ó, doutor, era a doutora médica: doutor, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não estou bem. Eu peguei Covid, já faz 2 vezes Covid, está aqui os laudos. A senhora vai falar isso, vai falar aquilo, vai falar aquele outro. Porque a senhora disse que eu não podia fazer isso, fazer aquilo, e infelizmente aconteceu que eu peguei Covid já 2 vezes, eu não estou bem, e eu sei que vai atrapalhar todo o prognóstico. E eu comecei a falar sério, chateado. Ela falou: calma, senhor Márcio, calma, calma. Eu estou olhando aqui os seus exames, e olhando, analisando, o senhor disse que pegou Covid. Foi, está aqui, doutor. Ó, pois é. Mas os exames de sangue que você fez alguns dias, 7 dias atrás, antes de você vir aqui, eu estava analisando, irmão. Eu tenho 2 coisas para lhe falar, mas eu não sei como lhe falar. Ou a doença está inativa, ou está adormecida. Mas pelos seus exames, você não está mais com lúpus, você não está mais com a síndrome reumática.
Amém, igreja? Amém. E a igreja orava pela minha vida. A igreja clamava, meu irmão, unidos em um propósito. E quando nós estamos unidos pela unidade da igreja em oração, Deus opera o sobrenatural. E para honra e glória do Senhor, aquelas dores que eu sentia, meu Deus, eram noites e noites, dias de 25 horas do dia, bispo. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, pela oração da igreja, pela unidade do poder da igreja em oração. Para honra e glória do Senhor, irmãos, eu não tenho mais essas doenças. E a médica ficou, eu não sei de explicar. Eu falei, eu sei, doutora. Jesus Cristo ainda cura. E Ele me curou. Então eu quero te dizer, meu irmão, você está aqui. Começa a determinar, começa a buscar a Deus, começa a pedir, começa a acreditar. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 12. Olha só o poder da unidade da igreja. Herodes, chamado tetrarca, ele degolou o primeiro apóstolo que a Bíblia fala que foi morto. Foi Tiago, o apóstolo Tiago. Ele degolou, mandou matar a Tiago. E os judeus, os fariseus, todo aquele povo ali, meu irmão, estava alegre porque Herodes havia feito isso. Ele começou então a perseguir a igreja. E um belo dia, diz a palavra de Deus em Atos capítulo de número 12, ele mandou então prender Pedro e João. E a igreja, irmão, ficou entristecida, preocupada. E os irmãos ficaram, meu Deus, estarrecidos. E Herodes então se alegrando, porque ele estava ali comemorando algo, porque ele estava sendo usado por Satanás. Mas nós temos um Deus que é poderoso para desfazer a obra do inferno, meu irmão. As portas do inferno não têm poder contra a igreja de Deus vivo. E a Bíblia diz que a igreja começou a orar. E Pedro e João estavam ali naquela carceragem, naquela cadeia. E a Bíblia diz que aquela cadeia tinha algumas portas. Eram trancafiados, irmãos, não era fácil de fugir. E o crime que eles tinham cometido é dizer que Jesus Cristo é o único Deus, é o Senhor, é a vida eterna. Talvez você esteja passando por luta, meu irmão, porque você está falando de Jesus. Mas saiba que lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 18, diz que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que há de vir sobre a igreja. Ei! A Bíblia está dizendo que as aflições não é para todo dia, meu irmão, é para o tempo presente. Talvez seja para a tua vida hoje, mas Deus, Ele vai pôr um basta, porque Ele pôs um basta em minha vida. Mas é preciso de uma coisa, irmão, alguns requisitos. É onde eu quero chegar na mensagem desta noite: o poder da unidade da igreja. E ali a igreja, irmã Miriam e pastores, se reuniu a orar. E a Bíblia diz que Pedro e João estavam ali, trancafiados, por 2 ou 3 portas, não me lembro. A mensagem, irmãos, eu não preparei. Eu falei, Jesus, eu quero pregar aquilo que tu direcionar à tua igreja. E a Bíblia diz que quando a igreja orava, Deus envia o seu anjo naquela prisão, bate no ombro de Pedro e João e diz, levanta! O primeiro requisito para o poder da unidade da igreja, irmão, é a oração. Estamos todos em um só lugar, em um só propósito, em um só coração, em um só sentimento. E eu sei que nesta noite tem alguém aqui unido em um só propósito, em um só pensamento, de adorar, de exaltar, de clamar este Jesus.
maravilhoso, milagres vão acontecer, portas e ferrolhos vão se abrir, porque Jesus, Ele opera quando a igreja ora em um único propósito, e Ele está aqui. E a Bíblia diz, irmãos, que abriu-se a primeira porta, e Pedro não acreditava. Abriu-se a segunda porta, a terceira, que tinha um ferrolho de ferro, se rompeu. E quando Pedro deu por si, ele começou a adorar. O Senhor enviou o seu anjo. Mas por que você está falando isso, pastor? Tomando esse ensejo, irmãos. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Quando a igreja se reúne, sinais de Deus vai acontecer. E esses dias, pastor, eu tenho uma doença também, lúpus já não tenho mais. Essa doença chama-se túnel do carpo. Quem já teve? Quem conhece esse túnel do carpo, irmão? O meu carro, irmão, é adaptado. O bispo sabe, quando ele foi dirigir, tem uma bolinha, porque eu não consigo fechar. Se eu fecho, eu não tenho força. Se eu fiz o teste de trânsito e o médico não quis me dar a carteira, eu tive que fazer a PCD. Eu tive que tirar uma nova carteira para PCD. E eu fiz a primeira cirurgia dessa mão, fiz dessa outra, mas essa não foi bem sucedida. E piorou. E agora a dormência não é a parestesia, não é só nessa mão, é em todo o braço. E foi então, eu fiz todos os exames pré-operatórios, tomei todos os imunossupressores que a medicina pudesse dizer, mesmo estando sem lúpus, sem nada, mas eu tenho que fazer aquilo que a medicina manda. Fiz todos os exames pré-operatórios, e o médico disse, olha, vamos operar sua mão. E foi marcada a minha cirurgia. A irmã Heide passou para o Senhor na segunda-feira, né? E a minha cirurgia foi marcada para quinta-feira, antes dessa segunda-feira. Só que eu tinha que levar a minha esposa ao médico, no HMASP, Hospital Militar de Área de São Paulo, Hospital do Exército, porque ela fazia também vários exames, e fez. E na volta, mais ou menos por meio-dia, 11h30, eu estava vindo de novo do HMASP para casa, passei próximo da Avenida do Estado, e ali na Avenida do Estado, irmão, parou, o sinal estava abrindo e fechando, e eu tinha que parar o meu carro, e verificar se dava ou não para eu atravessar. Quando eu parei o carro, eu já tinha visto que uma moto com duas pessoas, dois elementos, estava nos seguindo. Eu só ando para ali, naquele lugar que é perigoso, o índice de assalto é muito grande, eu só ando com os vidros fechados, tudo, e o meu carro, eu gosto de colocar no Waze, ali o GPS, porque ele tira a gente do trajeto congestionado. Estava ali o meu carro, meu celular ali, e esse indivíduo, ele veio, se lançou sobre o carro, com capacete e tudo, pastor. E quando eu olhava assim, ele se lançou, o outro ficou na moto, o que estava atrás se lançou com tudo. Estraçalhou o vidro do carro, porque o carro estraçalha todo, né? O vidro. E pedaços de vidro cortou aqui em mim. Na Ruth cortou as suas mãos, e a Ruth gritando para tirar. Louvado seja Deus, o celular, ela gritando. Foi um gesto assim, rapidamente. Ele podia estar armado nesse dia, irmão meu. E ali meu celular, Ruth conseguiu bater no braço dele, caiu no assoalho do carro. Rapidamente ele já foi para o outro local onde estavam dois celulares, porque a gente tem celular da empresa. E esse meu celular tem toda a contabilidade, tudo da empresa, tudo. E ali ele não conseguiu levar, eu consegui projetar essa mão e bater nele, ele caiu, foi arremessado para trás. E ao cair, o outro motorista que estava perto de mim, acelerou e jogou ele como daqui onde está o pastor Gerson.
A 2 quilômetros eu parei na polícia, registrei o boletim de ocorrência, o policial falou, olha, a gente não sabe o que fazer, porque a gente prende, a justiça solta. E fui até a oficina, tinha o seguro do meu carro, e para eu poder acionar o seguro, eu tinha que esperar de 3 a 5 dias para que botasse um novo vidro do carro. Então eu mandei colocar um vidro, paguei no cartão. E ali chegamos em casa 8 horas da noite, sendo que quinta-feira eu tinha que estar no Hospital das Clínicas para internar para a cirurgia 7 horas da manhã. E eu cheguei em casa de quarta-feira, 8 horas da noite, não dormi quase por causa do susto e do cansaço. E 3 horas da manhã eu já estava de pé para ir para o pronto-socorro, para poder pegar uma ambulância que eu não podia dirigir, que me levasse um ambulatório até o Hospital das Clínicas. Eu cheguei às 6 horas da manhã, 7 horas eu estava internado, fiz todos os procedimentos de novo, 8 horas eu fui no centro cirúrgico, falei com a minha esposa, ela estava comigo, porque devido ao meu problema eu posso receber acompanhante, ter acompanhante. E passou-se 9 horas, passou-se 10 horas, e a cirurgia era mais ou menos 1 hora, irmão. No mesmo dia eu ia para casa. E deu 10 horas, deu 11 horas, deu meio-dia, e a Ruth preocupada. Quando deu exatos 1 hora da tarde, o médico liga, manda uma notícia, diz assim, olha, chama a esposa do Márcio, no centro cirúrgico eu quero conversar com ela. E isso eu não vi, para mim eu estava dormindo, e o médico me deu uma anestesia aqui, mandou eu aspirar, era anestesia geral, não vi mais nada, irmão. Deu um stand-by, desligou-se tudo, não vi mais nada. E percebam só, meus amados, eu só fui retornar 6h30 da tarde, da noite, já é noite, né? Não estava mais no centro cirúrgico, eu estava na UTI, onde ficam os pacientes que receberam procedimentos. E quando eu estava ali na UTI, a primeira coisa e o médico já tinha conversado com a minha esposa, e antes de eu ir para o hospital, eu pedi para a igreja orar. Me ajude em oração, irmãos, como todo tempo nós fazemos. E assim, quando deu 1 hora, o médico chama a Ruth e fala o que tinha acontecido. E a Ruth se desespera, liga para Brasília, onde tem parente nosso. Depois liga para Belém do Pará. Eu não sabia de nada. E tudo que eu sei, depois eu recebi porque ela me falou, que no procedimento cirúrgico não foi feito porque eu tive 3 paradas cardíacas. A primeira parada deu próximo das 9 ou 10 da manhã, e os médicos lutando para tentar fazer a intubação. Porque se eu não tentaram... Irmãos, você sabe que a intubação é um processo complicado. Se você tenta a primeira, não dá, você vai para a segunda. Não deu, vamos tentar a terceira, mais 5 intubações. Porque o negócio foi sério. E quando eu dei por mim às 6h30 da tarde, da noite, que eu estava já na UTI, eu abri meu olho, a primeira coisa que eu olhei foi para minha mão, e estava do mesmo jeito. Eu falei, oh, meu Deus, não fiz a cirurgia, o que aconteceu? Quando de súbito, irmão, eu levanto a minha cabeça, depois que eu olhei anestesiado, com efeito de anestesia, uma senhora, deixa eu ver se tem alguém aqui, numa idade de 89 para 93, 94 anos, com um jaleco, trajando um jaleco branco. Ela veio até mim, tocou no meu ombro, e eu com equipamentos, tocou no meu ombro, massageou meu ombro e disse assim, meu filho, o pior já passou, você agora está em segurança. Aí eu fiquei assim, e ela perguntou, você sente alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa? Bem velhinho, bem idosa. Aí eu falei, eu estou sentindo muitas dores na garganta, e estava por causa da intubação, tentando colocar
5 vezes, irmãos, então feriu. E aqui todo dolorido também. Eu creio que foi devido à massagem cardíaca, o desfibrinador, não sei, eu não vi nada. E quando eu falei para ela, olha, eu estou com dor de garganta, fechando meu olho, quando eu abri, não tinha mais ninguém ali. Isso de súbito. Eu fiquei pensando, eu falei, será que é efeito de anestésico? Será que algum, sei lá, de repente aquela pessoa tocou, eu senti o toque dela. E quando ela tocou em mim, eu senti uma paz, uma segurança. E quando ela disse assim para mim, olha, o que você está sentindo? Eu falei, dor na garganta muito forte, eu não a vi. Passado 30 minutos veio uma jovem enfermeira comparada com a outra. E disse, olha, nós vamos te levar para essa enfermaria. E quando eu cheguei, bispo, na enfermaria, a minha esposa já veio me abraçando e chorando. Meu filho, o que foi que houve? Eu falei, não sei. Não sei. Aí ela foi me mostrar os áudios, né? Meus irmãos chorando. A minha cunhada, a irmã Rosa, chorando, dizendo. E no mesmo dia, pela manhã ou no outro dia, irmã Ruth, ela recebeu a visita de uma irmã, uma missionária na casa dela e diz, olha, eu vi um avião e o Senhor, nesse avião, ia alguém da sua família, mas não é parente próximo, é alguém da sua família, e o Luiz estava para Tocantins. Ela falou, será que é meu marido? Não, é alguém próximo. Aí quando a Ruth liga, Rosa, o Márcio, no primeiro infarto, teve parada cardíaca, vai orar. E a Rosa se lembrou da mensagem que a missionária deu, e foi orar. E aí a oração em Belém, a oração em Brasília, ela mandou mensagem para a igreja e fomos orar. E começaram a orar, irmão. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Deus enviou um anjo ali. A mesma maneira, quando a igreja está na unidade, orando, meu irmão, milagres e livramentos acontecem. Satanás tentou me derrotar, me matar na quarta-feira através daqueles homens, e Deus deu livramento porque a igreja estava unida buscando o Senhor. Ele diz, olha, no domingo eu vou te matar, na quinta, e Deus novamente deu livramento. Mas, bispo, quando aconteceu tudo isso, irmão, bispo, chegou, passei sexta, quinta, sexta, sábado. Aí um médico disse que ia falar comigo, não veio. Veio um relatório e a Ruth me mostrou, Márcio, está aqui o relatório, você já está em alta. Aí eu olhei, eu vi lá, 3 paradas cardíacas, 3, estava lá escrito, 3 paradas cardíacas, 3 anestesias, está dando laudo, 3 cirurgiões. Mas eu estava tão assim, irmãos, assim, perdido, né? Sem saber o que está acontecendo como Pedro e João, que eu nem me dei conta de quanto Deus ele honra a oração da fé, quanto Deus ele honra o poder da unidade da igreja. E quando foi no domingo eu cheguei, pastor bispo, e eu dormi ruim, eu estou tomando até hoje, irmão, tramadosol, tramol, 80 miligramas de tramol e 1 grama de dipironda a cada 6 horas, por causa das dores aqui, ó, e na garganta, insuportáveis. E eu ainda estou tomando, já se passaram praticamente 1 mês. Quando foi na segunda, né, nós tivemos a notícia que o Senhor tinha recolhido a irmã Raide, e imediatamente eu reuni alguns irmãos da igreja. Irmão, eu não posso estar dirigindo para lá. Será que alguém pode me levar? E foi quando os irmãos me trouxeram aqui. E eu fui muito bem acolhido também pela irmã Maria Padilha, pela igreja também aqui. E nós estivemos no sepultamento da irmã Raide, estivemos aqui também. E quando foi na terça-feira, eu retornei na quarta, irmã, que eu comecei a ligar todas as coisas e vi o caso, o quanto era grave,
E comecei a glorificar o nome do Senhor, porque eu não tive tempo de analisar tudo isso, irmão. Mas uma coisa eu quero dizer para você: que quando nós estamos unidos em um propósito, mesmo que você não perceba, como eu não percebi o livramento, Deus ele livra, Deus ele cura, Deus ele opera, Deus ele faz. E quando foi na quarta, eu comecei a glorificar a Deus, que eu fui cair na real e entender o propósito que Deus tem. Porque Deus ele opera muito mais além, irmão, absurdamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos. E Ele está aqui para operar, para livrar, para guardar o seu povo. E Ele enviou o anjo, e a Bíblia fala que Pedro e João, a igreja estava fazendo contínua oração a Deus, para que Deus livrasse Pedro e João em unidade. E diz a palavra de Deus que assim como Deus fez com Pedro e João, enviando o seu anjo, Deus foi ali, naquele centro cirúrgico, e operou, e afastou, e expulsou o espírito de morte que queria ceifar a minha vida. Talvez nesta noite, Deus vai fazer milagre, vai batizar com o Espírito Santo, mas você tem que estar unânime nele. Irmãos, E aí nós vimos que Pedro e João, abriu-se a primeira, a segunda porta, a terceira, os ferrolhos foram abertos. E olha que coisa engraçada. Pedro e João se alegraram, porque agora entenderam que Jesus tinha dado o livramento, libertado eles. Só que quando ele chega na igreja, lá onde os irmãos estavam orando, eu não me lembro qual era a casa, irmão, onde eles estavam orando, está lá em Atos 12. Estavam todos os apóstolos ali reunidos orando a Deus, alguns apóstolos, não todos, pedindo para que Deus livrasse, libertasse, tirasse Pedro e João daquela prisão. E quando Pedro, alegre, chega ali louvando a Deus, toca na porta, todos estavam orando ali. E de repente uma menina, chamada Rod, sai do momento de oração e vai atender a porta. Ela olha e começa a ficar alegre. Ela ficou tão alegre, irmão, quando viu Pedro e João ali, e que Deus havia respondido a oração daqueles que estavam orando. Ela chegou até os apóstolos, até os irmãos, e disseram: olha, Pedro e João estão ali. E a igreja estava orando para quem, irmão? Que propósito? Para que Pedro e João fossem libertos. E quando aquela menina deu o relatório que Pedro e João estavam livres, eles não acreditaram, porque ainda não estava unânime. Não basta só nós virmos para o culto, não basta somente nós virmos em uma oração. Nós temos que crer, nós temos que determinar, porque a Bíblia diz em Mateus 18, 19 e 20: se duas ou três concordarem, orarem, crendo, eu estarei no meio de vós, e o milagre vai acontecer. E aquela menina vai e fala: olha, Pedro e João estão aí. Ela manda ela calar e diz: não existe. Até que um deles vão, e ele vê Pedro e João. Meu amado, para que haja avivamento na igreja, o primeiro requisito é a unidade. A Bíblia diz no Lucas, capítulo de número 24, último capítulo do Evangelho de Lucas, ela conta a história. Jesus já ia ser, era a última mensagem de Jesus, era a última ordenança, era a última pregação, porque ele ia ser assunto aos céus. E de repente Jesus traz uma revelação que ainda ninguém, pastor, ainda tinha entendido, mas que quando Jesus revelou, quando Jesus esclareceu,
Não houve mais nenhuma dúvida, porque Jesus começa a dizer assim, Lucas 24, 43, é necessário que se cumpra, que tudo de mim está escrito na lei de Moisés. O Deus que nós servimos, irmão, estava lá atrás, e Ele está aqui hoje, nos Salmos e no profeta, que se cumprisse que tudo que de mim estava escrito, que o Cristo morreria, mas ele ressuscitaria, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas tem uma coisa, em meu nome, que não é esse, Jesus, é unidade, é determinar. Fala, Senhor, pregai o arrependimento, começando por Jerusalém. Ficai, pois, em Jerusalém. Estavam os apóstolos, estava a igreja. E Jesus diz, eu vos envio a promessa. Agora ficai em Jerusalém, porque do alto vos sejais revestido de poder. E foi no dia de Pentecostes, uma das principais festas antes da Páscoa. Os apóstolos estavam reunidos, já era próximo a Páscoa. E eles ali começaram a ir para Jerusalém. Eles começaram a dar crédito naquilo que Jesus falou. Quando a igreja está em unidade de espírito da igreja, não é somente ela ora, não somente ela crê, mas ela crê naquilo que a palavra de Deus, Jesus falou. Quando nós estamos na unidade de espírito, o médico pode dizer assim, olha, vai morrer. Sabe o que é engraçado, pastor? Dia 25 de março, eu completei 17 anos mais 35. E os irmãos fizeram uma surpresa lá nos Brito, o almoço. E eu não tomei meus medicamentos para pressão, para diabetes. E eu falei, Ruth, é só almoço, aí depois eu tomo. Acabaram uma surpresa que eles fizeram para mim. Só que uma semana antes, um irmão chamado Oscar Lino, o bispo sabe, no Guerreiro de Oração, eu sempre peço o nome dele em oração. Alguns irmãos que estão, a irmã Mília sabe. E eu quero dizer, irmãos, que muitos milagres acontecem. Se você ainda não ouviu o programa, se você ainda não é um guerreiro de oração, se você ainda não vestiu a camisa da unidade da igreja, irmão, você está perdendo. E esse irmão médico disse, olha, o rim já parou, ele está tendo parada múltipla dos órgãos, ele foi ao hospital, o médico mandou para casa e diz, olha, em 5 dias ele vai morrer. Já tem 1 mês, quase 40 dias já, né, irmãos? E o irmão está lá. Levaram ele para o hospital, reuniram toda a família, e acharam, nós não podíamos fazer os cultos, o aniversário meu, por causa, a qualquer momento a gente já tinha que ver lá, fazer o sepultamento, fazer o culto fúnebre na igreja. E para a honra e glória do Senhor, quando a igreja começa nesse processo de unidade, irmão, Deus, Ele vai dando vida, porque a Bíblia diz que os dias do Senhor os nossos dias são contados pelo Senhor. Então eu estou falando isso, irmãos, para edificar a fé dos irmãos, e para que os irmãos, ao orar, creiam. Não faça uma oração não crendo, mas creia. Não faça a oração somente que os apóstolos, que a igreja estava fazendo naquele dia, mas ore crendo que o milagre vai acontecer. E para a honra e glória do Senhor, eu estava preocupado. E Ele está lá. E a cada vez que eu ponho, se Deus deu 1, 2, 3, 4... 30 e poucos, quase 40 dias de vida para ele, irmão, da expectativa dos médicos, é porque Deus tem um propósito para fazer. Então você, irmão, creia no poder da unidade da igreja. Quando a igreja se reúne, venha para a igreja determinando o teu milagre, determinando aquilo que você quer pedir para Deus. E eu te digo, pela palavra do Senhor, Ele opera muito mais além. O pastor falou assim, eu quero que o pastor pregue, vamos pregar sobre avivamento.
Mas o avivamento não depende do pastor, do pregador, depende de nós. Depende de você determinar, porque nós estamos aqui, é o imperativo, é uma ordem de Deus. Ele diz, eu vos digo, que se 2 ou 3 concordares acerca de algo, aqui, na terra ou neste lugar, será ligado no céu. E se 2 ou 3 clamar o meu nome, eu estarei no meio de vós. E quando Jesus está no nosso meio, irmão, o que é que acontece? Quem crê que Jesus está aqui? Porque a Bíblia fala. Onde estiver 2 ou 3, nós temos mais de 2 ou 3, irmão. Então nós temos que profetizar, determinar o milagre. Pode o médico dar o diagnóstico que tiver, pode prescrever o problema que tiver, mas o dono da vida, o dono do milagre, o médico dos médicos, o Deus por excelência, chama-se Jesus Cristo, o Deus que é o Deus de milagre. Eu quero te dizer nesta noite que Ele está aqui. E Ele ainda opera milagre. Fique de pé, igreja, em nome do Senhor. Eu queria pedir aos músicos, irmãos, eu queria chamar os músicos. E eu queria, irmãos, a quarta coisa que eu quero falar, que o poder da unidade, quando a igreja ora, quando a igreja está unida, acontece, são o sobrenatural de Deus. Porque foi no dia de Pentecostes que Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém, até o alto sejais revestido de poder. E a Bíblia diz que passou o primeiro dia, deu o primeiro dia, a igreja estava orando, irmãos. Deu o segundo dia, a igreja estava orando. Deu o terceiro dia, a Bíblia diz que era o coração, todos estavam unânimes, unidos. E nada aconteceu, mas eles estavam unidos, não arredaram o pé. Eles determinavam, eles oravam, eles sabiam que Jesus tinha dito, olha, vai acontecer o sobrenatural de Deus. Ficai em Jerusalém, porque o meu poder vai se manifestar. Deu o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia, o oitavo dia, e eles lá orando. E quando deu o nono, do 10º dia, pastores, começou o operar de Deus, o sobrenatural. Veio do céu um vento impetuoso, veemente, e pousou sobre a igreja, ali o cenáculo onde estavam reunidos todos. E pousaram como se línguas labaredas de fogo. E diz a palavra que o sobrenatural de Deus veio acontecer e que todos começaram a falar em línguas dirigíveis. E ali naquele lugar existiam pessoas, porque eles iam para a festa da Páscoa. Então tinha pessoas, judeus, de todas as nações do mundo. E todos foram ali para aquele lugar. E de repente o poder de Deus veio ali, meus irmãos. E todos falaram línguas dirigíveis. E cada um começou a falar das grandezas de Deus na língua daqueles que estão nascidos em outras regiões, que a teologia chama de glossolalia, línguas dirigíveis. Talvez ali tinha judeus que não falavam mais judeus na diáspora, estavam falando japonês, e os apóstolos não sabiam falar japonês, e Deus deu-lhes o poder de falarem das grandezas de Deus. O sobrenatural de Deus aconteceu. Pode louvar a Deus, irmão. Glória a Deus. Vocês conhecem aquele hino Sopra Espírito? Conhecem, irmão? Você não conhece, pode louvar o outro, tá? Fecha teus olhos, igreja. Louvado seja Deus. Fecha teus olhos e adore o Senhor. Maravilhoso é o Deus de Israel, o único e verdadeiro Jesus. Será que você está no propósito agora, meu irmão?
Será que você está em unidade para adorar a Deus? Fecha teus olhos, você não precisa dos olhos naturais. Você só precisa enxergar com os olhos espirituais da fé. Comece a adorar, comece a glorificar, comece a determinar o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Adore, adore, adore ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor e exalta. Você crê, igreja? Você crê? Então determina o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Glorifica, 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 exalta o Senhor. Ele é poderoso, meu irmão. Você que está em sua casa, receba. Receba de Deus o teu milagre. Esteja unido do Senhor ao poder. Na unidade da oração. Na unidade da fé, na unidade do Espírito. Oh, Jesus, 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 Jesus. Levante tuas mãos e adore ao Senhor. Adore o nosso Rei, o nosso Senhor e Deus. E quando você adora, e quando você exalta, o Espírito Santo do Senhor, ele começa a inundar a tua vida, meu irmão. Você começa a sentir o poder mover o sobrenatural. Oh, Jesus, 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 Jesus. Recebe a tua bênção, recebe o milagre. Determina em nome do Senhor. Oh, Ramacanto, Lobosu, Deus opera, 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 Jesus. Recebe o teu milagre, meu irmão. Recebe avivamento, recebe o poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Clama, 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 igreja, adore, adore. Oh, Jesus, Jesus. Em nome do Senhor, recebe o teu milagre. Oh, Jesus. Tem alguém nesta noite, irmão, que quer receber o milagre de Deus?